Glória a Deus. Boa noite, queridos. Graça e paz. Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 4, versículo 20. Como desenvolver a fé em dias difíceis? Ou em tempos difíceis? Esse é o tema da nossa reflexão. Romanos 4:20 diz assim: em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Na verdade, ela se fortaleceu. E com isso, ele deu glória a Deus. Amém? Aleluias. Irmãos, como desenvolver a fé em tempos difíceis? Em dias difíceis? Será que nós estamos vivendo dias difíceis? Será que nós estamos vivendo dias tumultuados? Será que a nossa fé tem recebido ameaças diariamente? Sim, irmãos. Sim, nós estamos vivendo dias difíceis. Não tem sido fácil. Não são nem dias difíceis, né? Dias desafiadores. Amém? Nós estamos vivendo dias desafiadores. Por quê? Porque muitas coisas ruins têm acontecido. Essa é a realidade do mundo e nós ainda estamos no mundo. Guerras, crises econômicas, crise de liderança, política, não só política, religiosa também. Em todos os estados, as lideranças religiosas estão entrando em crise. Divórcios crescentes. Durante toda a pandemia aumentou o número de divórcios, inclusive dentro da igreja. Decadência familiar, valores investidos, tudo isso tem afrontado a nossa fé. E a pergunta é, como então aumentar a nossa fé? E eu quero responder, porque a resposta está na obediência aos ensinamentos de Jesus, obedecendo os caminhos de Jesus, colocando esses ensinamentos em prática na nossa vida. Amém, amados? Para quê? Para que a gente possa experimentar nas nossas ações uma vida plena em Deus e termos resultados positivos na nossa vida. Todos os tempos estão difíceis, os dias são desafiadores? São, mas nós estamos com Deus, nós vencemos cada dia. Amém, amados? Então, eu quero dar algumas dicas aqui, à luz das Sagradas Escrituras, de como desenvolver a fé em tempos difíceis. Primeiro, não deixando-se vencer pelo medo. Paulo escreveu a Timóteo na sua segunda epístola, ele disse assim: porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. O espírito que há na sua vida e na minha vida não é um espírito de medo.
O mundo pode estar com medo, o mundo pode estar com pavor, o mundo pode estar apavorado, mas aquele que está em Deus, ele crê em Deus, ele anda com Deus, ele não vive dominado pelo medo, porque ele tem o Espírito de Deus, porque ele tem o Espírito de Deus, nos deu o Espírito de fortaleza. Amém, amados? É assim que Paulo está falando aqui. Mas diante das circunstâncias, diante das situações, se nós não alimentarmos a nossa fé, se nós não estivermos firmes em Deus, irmãos, o medo passa a ser o nosso companheiro. O medo passa a ser o nosso orientador. Quando a gente ouve, a mídia tradicional aí, falando, todos os dias trazendo notícias de terror mesmo. A ênfase sempre na desgraça, na má notícia, causando um desespero, causando na população um medo a cada dia que nasce. Mas a palavra de Deus, ela nos dá esperança, a palavra de Deus, ela nos fortalece, a palavra de Deus, ela garante que nós temos o Espírito de Deus, e esse Espírito de Deus, ele é um Espírito de fortaleza, ele é um Espírito de amor, ele é um Espírito de moderação. É o Espírito que nos conduz a viver, não pelo que vemos, nem pelo que sentimos, mas a vivermos por fé. Amém, amados? O justo viverá da fé. Diga, eu sou justo. Aleluias. Então não há medo em você, meu irmão. Renuncie o medo. Renuncie. E abrace o Espírito de Deus, abrace esse Espírito de fortaleza. Deus está dizendo para você que você é forte. Deus está dizendo para você que está com você. Deus está dizendo que Ele te abençoa. Deus está dizendo que a palavra dEle é suficiente. E a palavra dEle é atual mais do que qualquer noticiário que você assista. Amém, amados? Segundo lugar, como desenvolver a fé em tempos difíceis? Segundo lugar, buscando formas de aumentar as forças. Colossenses 3:1, Paulo diz o seguinte, 1 e 2, portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. Pense nas coisas do alto. Pense nas coisas de Deus. Precisamos buscar forças, mas buscar forças em quem? Buscar forças aonde? Paulo está dizendo aqui, em Deus, em Jesus. Amém? Como é que nós buscamos, irmãos, força no Senhor, para vencer todo o sofrimento, para vencer toda a aflição, para que esse medo que nós falamos aqui não tome conta da nossa vida, da nossa casa, da nossa família? Como nós podemos buscar essa força? Irmãos, em primeiro lugar, orando. Oração ainda é a maior arma do cristão. Você e eu, nós temos livre acesso ao trono da graça de Deus. Nós precisamos praticar a oração, irmãos. A oração é o meio mais eficaz para buscar forças, para adquirir mais fé no Senhor. Não deixe de orar. Tire um tempo durante o seu dia para buscar ao Senhor, para apresentar a sua vida ao Senhor, para apresentar a sua família ao Senhor, para apresentar os seus negócios ao Senhor, para apresentar as suas finanças ao Senhor, porque Deus ouve a sua oração. Irmão, se há uma certeza que nós temos que ter, é que Deus ouve a nossa oração.
E Deus quer nos dar essa certeza a cada dia. Sabe por quê? Porque quem ora se relaciona com Deus. E quando você fala com Deus, Deus te responde. Ou você não sente a mão de Deus te respondendo em cada área da sua vida? Você nunca teve uma experiência de algo que você vê que não tem jeito, que não tem um problema, que não tem solução, mas você vai lá no seu quarto, lá naquele cantinho seu, que só Deus conhece, você ali, e você ora, você fala com Deus e Deus traz a resposta. Acontece algo que você não imaginaria, geralmente é de onde nós menos esperamos, geralmente a solução vem de algo que a gente nem imagina. Isso é Deus respondendo a sua oração, querido. É Deus respondendo as nossas orações. Meu Deus, eu vejo Deus respondendo cada oração, das necessidades, o Deus que supre. Eu poderia passar a noite toda aqui falando de experiências, irmãos, de quantas orações eu fiz a Deus e Deus respondeu. Olha, quando nós estávamos na construção aqui, aquela janela lá da frente, na segunda-feira eu tinha que pagar na época R$900, e não tinha dinheiro, e na época R$900 vale mais do que 900 hoje, amém, amados? Não tinha, e eu estava conversando com a Rosa ali, que era tesoureira, e a Rosa disse, e aí, hein, pastor? Eu disse para ela, e aí Deus vai providenciar, porque a obra é de Deus, amém? A obra é de Deus. E a gente estava orando, e de repente, irmãos, entrou uma senhora aí, que nem da igreja que não serve a Deus em lugar nenhum, mas ela disse que estava na mesa de cirurgia, e lá na mesa de cirurgia, ela falou com Deus, e ela disse assim, a mulher que não é crente, tá? Não é crente, e ela falou para Deus assim, Senhor, Deus, se tu me tirar dessa situação com vida, dessa cirurgia, eu vou pegar a metade do meu salário, eu vou levar lá na igreja que o pastor Tony pastoreia, eu vou entregar na mão dele. E deu tudo certo na cirurgia da mulher, e a gente estava falando sobre isso, entrou, e ela disse assim, pastor, eu quero falar com o senhor, me puxou para o canto, e me deu, acho que era 980, coisa assim, ainda sobrou do que a gente devia. Isso é Deus, irmãos. Então Deus, Ele responde às nossas orações nos mínimos detalhes, é nos mínimos detalhes, nas coisas pequenas e nas coisas grandes também. Eu passaria a noite toda aqui falando de experiências como essa, de ver assim a mão de Deus, a resposta do Senhor sobre a nossa vida. Por quê? Porque Deus ouve as nossas orações. Então, quando nós oramos, irmãos, é uma forma de aumentar as nossas forças em Deus, de nós termos relacionamento com o Senhor. Mas diante de um problema, irmãos, eu vejo pessoas que correm para um amigo, correm para um político, correm para quem tem dinheiro. Irmãos, você precisa só de uma pessoa nesse mundo, de Deus e de mais ninguém, porque Ele é poderoso para mover céus e terra em teu favor. Precisamos como igreja crer nisso, aleluia, louvado seja Deus. Nós precisamos crer nisso, irmãos, precisamos acreditar nisso, amém? Qual é outra forma de nós buscarmos forças ao Senhor? Ouvindo músicas, mas não é MPB não, não é pagode não, não é o samba do fundo de quintal não é o rock nacional ou internacional, músicas que edificam a nossa alma, amém, amados? Músicas de Deus, músicas do Senhor.
Olha, tem tanto debate aí na internet, não sei se você acompanha. Ouvir música é pecado, não é pecado, irmãos, eu nem sei se é ou se não. Eu sei que eu não tenho tempo para ouvir música mundana. Eu lá tenho tempo de ouvir o sertanejo, lembrar do amor passado. Eu fui num casamento, nós fomos num casamento um tempo desse, aí tocou uma música, e saiu lá a música. Se um outro cabeludo aparecer em sua vida, digo, meu Deus, meu Pai, onde foi que eu me meti, irmãos? E depois dessa música eu tinha que celebrar o casamento. Olha a inspiração que me deram. Então preste atenção. Ouça músicas que edifiquem a sua alma, a sua vida. Música que levanta, que toque na tua fé, que eleva a tua fé. Música que nós cantamos aqui nessa noite, irmãos. Músicas maravilhosas. Amém? Qual é outra forma de fortalecer? Lendo a palavra de Deus. Lendo a palavra do Senhor. Tem gente que tem a cara de pau assim, tão lisa, que tem coragem de dizer, eu tenho coragem de ler qualquer outro livro, mas quando é a Bíblia, eu não tenho coragem. Tenha coragem em nome de Jesus, porque nela, Jesus foi quem disse, contém a vida eterna. Quando nós lemos a palavra de Deus, Deus fala conosco. Deus fala conosco, amém, amados? Meu Deus, quantas vezes, irmão, estou lendo a Bíblia e eu volto ali, Deus está falando comigo, eu volto naquela passagem, eu sinto algo sobrenatural na minha vida, o toque de Deus, é a boca de Deus falando conosco. Leia com vontade ou sem vontade, porque Deus vai falar com você, e você vai ver que coisas grandes acontecerão, meu irmão. Leia a palavra de Deus, amém? Uma outra forma de nós fortalecermos, nós termos forças, aumentar as nossas forças. Outra forma é valorizando a família. Valorize a sua família, presta atenção no que eu vou te dizer, depois de Deus é a sua família, depois de Deus é a sua família, depois de Deus não é nem a igreja, irmãos, é a sua família. Valorize a sua família, valorize o seu casamento, valorize os seus filhos, valorize a sua casa, valorize a sua família, amém, amados? Tem gente que dá coice nos filhos, e é um amor, uma dedicação aos discípulos que eu nunca vi. Os filhos vêm dar um coice, aí o discípulo vem dar um abraço. Meu irmão, a célula principal é a sua casa, é a sua família. Se você não tiver amor por um filho seu, você não vai ter amor por nada nesse mundo. Pode até expressar no momento, mas você não tem. Trate seus filhos bem, trate sua mulher bem, trate seu marido bem. Eu não entendo como é que o marido trata mal a esposa. Geralmente um bando de falso. Sabe por quê? Porque prometeram 1001 coisa para se casar. Batalharam por tudo, enfrentaram tudo para se casar, e depois de se casar, ficam pisando na esposa. Que coisa ridícula. Como também é ridículo como mulheres tratam os seus esposos. Tem mulher que não quer fazer mais sexo depois que casa. Meu Deus, era doida por sexo, casou por sexo, e agora não quer mais sexo com o marido. Para que casou então, minha irmã? Precisa de libertação. Porque sexo é bom, amém, igreja? Sexo é maravilhoso, dentro daquilo que Deus estabeleceu. Amém, amados? Aleluia! Alguém pode glorificar o Senhor aí? Aleluias! Aleluias! Como desenvolver a fé em tempos difíceis? Terceiro lugar, obedecendo a visão de Deus.
obedecendo à visão de Deus. Olha o que Paulo fala para um rei. Ouça o que Deus fala para um rei. Atos 29, 26, 19. Ele diz assim: assim, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Não fui desobediente à visão celestial. Paulo tinha uma visão dada por Deus. Eu creio que você tem uma visão de Deus para a sua vida. Sabe o que é que Paulo está dizendo aqui, irmãos, em outras palavras? Porque alguém, para falar para um rei, para um príncipe, para uma autoridade, colocava o seu pescoço à disposição. Ele está dizendo: olha, tu pode cortar o meu pescoço, mas eu estou cumprindo a visão que Deus me deu. Por isso eu estou pregando o evangelho para você. Isso é tão tremendo que o próprio rei Agripa diz assim: Paulo, tu quase que me persuadia. Ele esteve bem pertinho de se converter. Amém, amados? Não desobedeça a visão que Deus lhe deu. E aqui eu quero abrir um parêntese e falar para os líderes desta igreja local. Se você não obedecer a visão que Deus te deu, você não tem êxito como líder. Se você não se comportar dentro do que Deus estabeleceu para a tua vida, você deixa de ser um exemplo. Diante das circunstâncias que nós estamos vivendo hoje, o povo com medo, o povo alguns não querem vir para a igreja, com medo de vir para a igreja. Está em todo lugar, só não está na igreja. Você não pode ser um exemplo de medo, você tem que ser um exemplo de coragem. Eu não posso negligenciar o meu chamado, a visão que Deus me deu, e não negligenciei em nenhum momento. Pode ter pandemia, pode ter vírus, variante, pode ter o escambau, eu não negligenciei. Nunca ninguém me chamou para eu não ir. Nunca ninguém pediu para eu orar, para eu não orar. Nunca ninguém me chamou na sua casa para eu não ir. Eu não usei megafone do meio da rua. Eu não mantive distância. Vou orar daqui, tá? Em nome de Jesus. Que nome de Jesus é esse? Todos que orei, eu imponho as minhas mãos. Tenho todos os cuidados. Todos os cuidados. Eu não saio da minha casa para visitar alguém doente num lugar, sem voltar para casa para ir em outro lugar. Eu não vou num lugar, vou no outro e no outro. Não faço isso, é responsabilidade. Volto em casa, tomo banho e vou em outro lugar que for necessário. Não negligencie a visão que Deus te deu. Não negligencie. Os tempos são difíceis, mas eu quero te dizer que a glória de Deus continua sobre toda a terra. A glória de Deus está envolvendo toda a terra. Aleluia! Louvado seja Deus. Não podemos, irmãos, negligenciar. Paulo chega diante de um rei e ele prega o evangelho como Deus colocou no seu coração. Eu vou ter um jeitinho aqui, um jeitinho... Vou falar de um jeito que não ofenda. Ele foi lá e ele falou quem era Jesus. Ele falou o que era a fé. Ele falou qual é o destino de quem recebia Jesus e de quem não recebia Jesus. E ele disse para o rei: eu não negligenciei a visão que Deus me deu. Você pode me matar. Você pode me cortar todinho aqui. Você pode fazer o que você quiser. Mas eu não negligencio a visão que Deus me deu. Amém, amados? Amém, queridos? Aleluias. Eu sinto no meu coração que Deus está falando com gente aqui hoje à noite. Eu sinto no meu coração que Deus está ministrando a pessoas específicas aqui nessa noite. Como desenvolver a fé em tempos difíceis? Em quarto lugar, pensando de forma positiva. Irmãos, preste atenção que eu vou te dizer. Exclua o negativismo da sua vida definitivamente. Preste atenção, Deus não gosta de murmurador. Deus não gosta de negativista. Você precisa entender e precisa viver isso.
Comece a pensar de forma correta. Exerça atitudes e pensamentos positivos que melhore o seu caráter e lhe dê motivos para prosseguir. Prossiga. É para frente que Deus nos impulsiona a andar. É avançando que Deus quer que a gente prossiga. Porque se a gente fizer isso, irmão, nós vamos crescer. Nós vamos crescer. Crescer como seres humanos, crescer como cristãos, crescer como líderes, crescer de todas as formas, irmãos. Você vai ser um referencial de Deus se você tem uma visão positiva da vida. As pessoas vão querer conversar com você, porque você sempre olha de forma positiva. Você não é daqueles que põem defeito em tudo. Ai, meu Deus! Por que está acontecendo isso? Não é esse o questionamento que nós temos que fazer para Deus. É dizer assim, meu Deus, qual é a lição que o Senhor quer me ensinar para me fortalecer nessa situação? Essa situação vai ser um trampolim para eu atingir o propósito de Deus. Olha a Bíblia, meu irmão. Ninguém teve facilidade nas batalhas. Ninguém. Você vê a briga de Davi com Golias. Golias, 3 metros de altura. Davi, menos de 1,5 metro. E aí, o que fazer? Vai para a batalha. Reclamar do tamanho, reclamar da situação. O exército todo já tinha feito isso. Ele vai e ele diz, Deus vai me dar a vitória. E Deus deu a vitória. Quando todo mundo olhava para os músculos daquele gigante, o tamanho das armas daquele gigante, Davi estava olhando para o tamanho da testa dele. Essa testa eu não erro. É assim, irmãos. Quando você vê a vida de forma positiva, você tem outra atitude. Está todo mundo falando mal, você fala bem. Ai, meu Deus, a igreja agora, hein? Será que vai se acabar, as cadeiras tudo vazias? Evangelize. Ligue para alguém vir, olha quantas cadeiras vazias tem. Qual é a influência que você tem exercido? Comece a falar aquilo que Deus coloca no seu coração e deixa que Deus vai fazer o resto. Eu tenho me impactado. O culto de quarta-feira, irmão, está superlotando aqui. Superlotando. E a maioria não é cristão. Sabe o que é que está fazendo esse evangelismo? O Senhor. É o Senhor. Mas por quê? E quero aqui abrir um parêntese e parabenizar a equipe do culto Passos de Fé. Quero parabenizá-los, porque isso é resposta de oração, de consagração, de jejum. Isso é resposta, irmãos. Nem sempre colocamos no Instagram, o Toninho colocou, veio no último 4 jovens lá da cadeia velha, não sei de onde aí, São Francisco, lá do São Francisco, tem gente que reclama aqui do início do bairro para chegar aqui, ai meu Deus, é muito longe, é muita pernada, veio lá do São Francisco, irmãos, porque viram no Instagram e alguma coisa chamou a atenção, e olha meu irmão, você passa no Instagram, é infinito, mas ela parou lá, eles pararam lá, e Deus trouxe eles para o culto, e estão gostando do culto, e já estão trazendo mais gente para o culto, vieram para um, já trouxeram o outro amigo, já trouxeram namorado, e aí irmãos, e nós que somos da fé, o que é que nós estamos fazendo? Estamos pensando de forma negativa, essa mudança, o dia do culto, um decreto muda isso, um decreto muda aquilo, é só ouvir o decreto e ir no dia que está estabelecido, e acabou a conversa. Não vejo dificuldade nenhuma. Não pode no domingo, a gente faz na sexta, não dá na sexta, faz na segunda, mas a gente faz. Amém, amados? A gente faz. Aleluia.
Louvado seja Deus. Quinto e último, eu vou encerrar aqui. Como desenvolver a fé em tempos difíceis? Sendo grato a Deus, glorificando a Deus. Eu li aqui o texto básico da nossa ministração, foi Romanos 4:20, eu quero ler novamente. Olha o que diz o texto, Romanos 4:20. Em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Em nenhum momento. Irmãos, sabe quantos anos Abraão tinha? Quando ele não tinha herdeiro, sabe quantos anos ele tinha? 100 anos de idade. E não tinha herdeiro, mas havia uma promessa. Havia uma promessa. Você tem promessa de Deus para a sua vida? Meu Deus, se você tem promessa de Deus, meu irmão, vai se cumprir, cristão. Vai se cumprir. Aleluia. A Bíblia diz aqui que ele não vacilou na sua fé. Ele continuou crendo, firme, avançando. Não tem mais vigor físico, mas a fé continua a mesma. Deus pode, Deus é poderoso, Deus é um Deus de milagres, Deus é um Deus que abre portas, Deus pode, Deus é o Deus do impossível. Irmãos, o texto diz que ele não vacilou, ele não vacilou. Aí Paulo ainda diz mais, diz assim, olha, na verdade, para você melhor entender a fé de Abraão, na verdade, ele se fortaleceu. Ele se fortaleceu como? No Senhor, orando, buscando. Ele se fortaleceu. E com isso, ele deu glória a Deus. Agora presta atenção. Ele deu glória a Deus antes de receber a promessa. Foi antes. Foi antes, irmão. Dar glória a Deus quando recebe é muito fácil. Até o ímpio dá glória a Deus. Até as pedras dão glória a Deus. Qualquer coisa dá glória a Deus quando recebe. Mas quando não recebe, ele se fortaleceu no Senhor. E com isso, ele deu glória a Deus. Continua dando glória a Deus. Tem uma promessa sobre a tua vida, dá glória a Deus. Glória a Deus, já é minha, já é meu, já me pertence. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha aí minha irmã foi demitida da empresa que trabalhava e chegou, não era aqui, era lá naquela outra igreja menor. E quando ela chegou, ela disse, Tony, fui demitida. Eu disse, glória a Deus, minha irmã. Glória a Deus! Glória a Deus, porque essa empresa aí você trabalhava sábado, você trabalhava feriado, você trabalhava durante a noite. Deus vai abrir uma porta maior para a sua vida, vai ser muito melhor em nome de Jesus. E não deu outra. Entrou na Unimed, está até hoje. Não trabalha sábado, não trabalha domingo, não trabalha feriado. Irmãos, quem dá glória a Deus só tem a ganhar. Você tem que dar glória a Deus, você tem que dar glória a Deus antes, não é depois. Depois também, mas falando de fé, nós temos que dar antes. Abraão não tinha filho, tinha 100 anos de idade. Sara 90. Só dormiam agarrados, mas não acontecia nada. Não tinha mais vigor. A Sara disse, eu não tenho mais o costume das mulheres. Não rola mais aquela química. Não rola por causa da idade, é natural.
Mas, irmãos, ele continuou dando glória a Deus. Glória a Deus. Se tiver alguém com o mesmo problema de Abraão, dá glória a Deus, que funciona. Ele deu glória a Deus. E um dia, meu irmão, a unção veio sobre Abraão, a unção veio sobre Sara. Meu Deus, nem quando eles tinham 18 anos de idade tinha aquele vigor. Foi uma noite pentecostal, meu irmão. Meu Deus do céu. É muita unção. E sabe o que aconteceu? Sara, a promessa se cumpriu. Eu quero profetizar na tua vida nesta noite. A promessa de Deus é se cumprir na tua vida. Somente dê glória a Deus. Abraão deu glória a Deus. Aleluia! Louvado seja Deus. Dê glória a Deus e o milagre vai acontecer. Mesmo não acontecendo nada, glória a Deus. Olha, irmãos, eu andava meio fraquinho esses dias, sabe? Nós começamos a dar glória a Deus e o negócio está pegando fogo. Aleluia, a unção de Abraão alcançou a minha vida, meu irmão. Aleluia. Amém, amados? Quero que você se coloque em pé em nome de Jesus. Aleluias. Deus é Deus de milagres. Amém. Deus é Deus de maravilhas. Vale a pena esperar no Senhor. Abraão esperou no Senhor. O salmista Davi disse: esperei com paciência no Senhor, e Ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor. Amém, amados? É isso que Deus quer que aconteça na sua vida. Aleluia. Aleluia. Quero que você feche seus olhos. Como desenvolver a fé em tempos difíceis? Não estamos negando os tempos difíceis. Não estamos negando o dia mau que a Bíblia diz que tem. Não estamos negando os problemas que enfrentamos na vida. Mas, irmãos, essas situações que nos afligiu em algum momento, ou pode estar afligindo, ela nos concede a oportunidade de demonstrarmos ao mundo e a nós mesmos a nossa fé, e que vale a pena ter fé num Deus vivo, poderoso e verdadeiro. Porque sempre chega um momento da manifestação de Deus. E quando Deus se manifesta, meu irmão, o nome do Senhor não vai ser glorificado só pelas nossas vidas, que aconteceu o milagre. Mas o nome do Senhor vai ser glorificado por todos que nos conhecem. Eles saberão que existe um Deus. É o Deus que nós servimos. É o Deus que pode todas as coisas. Amém?